Bom dia, irmãs e irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo, mais um dia de celebração, mais um dia em que nós dedicamos para aprendermos mais do Senhor. Nesse domingo, a nossa escola dominical começa uma nova etapa, uma etapa de estudos bíblicos. Voltamos com as revistas. Então, nós iniciamos essa semana uma série de estudos da revista O Prazer de Viver. Essa é a revista que vamos utilizar agora, esse semestre. Vocês estão vendo ao contrário, né? Devido ao espelhado da câmera, mas essa é a revista O Prazer de Viver que vamos trabalhar com vocês nesses próximos meses. São ao todo 12 lições, como de costume, e vamos iniciar essa temática a partir de hoje. São estudos voltados para o livro de Eclesiastes, onde traremos uma série de reflexões sobre a vida diária. Então, temas como gozar a vida é ordem de Deus, o quarto casal, intimidade prazerosa, ei, pais, é importante aproveitar a vida dos seus filhos. Você sabia que o céu não tem cofre? Desordenação faz pecar. Fumar e beber é pecado? E trabalhar? A rotina é a porta de entrada da solidão. Excesso de responsabilidade é coisa de gente frustrada. Aproveite a vida, pois ela é bonita, é bonita, é bonita. Beba com moderação. Não é a vida que se vive por engano. Carpe diem. São 12 lições com temas bem contemporâneos que vão nos fazer refletir sobre a vida atual, sobre o nosso contexto de vida, nossa formação, sobre como nós enfrentamos algumas situações do nosso dia a dia. Algumas delas podem talvez não nos dizer respeito diretamente, como por exemplo a ideia da criação dos filhos, já que nossos filhos já estão crescidos, nossos filhos já estão para lá de crescidos, mas nos faz repensar talvez essa prática para que possamos ajudar pessoas que estão em nosso entorno. Então são lições, lógico, como toda lição da escola dominical e como toda revista que nós trabalhamos, nós fazemos um recorte específico para a nossa comunidade. Então essa é a nossa lição. São as nossas lições e começamos a partir de hoje, desse domingo 25 de outubro, domingo em que vamos refletir mais uma vez sobre a palavra do Senhor. Eu queria convidar o irmão e a irmã a orar nesse instante, para que Deus possa abrir nossas mentes e corações para compreendermos o que Ele tem a nos dizer nessa manhã. Na sequência, nós vamos ter um louvor e voltamos para o nosso estudo. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado pela manhã que tu nos deste, obrigado por essa oportunidade de mais uma vez aprendermos de Ti, mais uma vez estudarmos a Tua Palavra, nos reunirmos, mesmo que virtualmente, nos reunirmos enquanto igreja. Nós Te louvamos por isso e pedimos a Tua paz, Teu amor e a Tua orientação nesses momentos de estudo bíblico. É em nome de Jesus que nós Te oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor, daqui a pouco a gente volta com o nosso estudo. Louvemos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu
tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos lá, irmãos e irmãs. Nosso tema de hoje é gozar a vida é ordem de Deus. Para isso, eu vou convidar os irmãos e irmãs a abrirem o nosso texto central, que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 12 e 13. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 12 e 13. E assim diz o texto sagrado: Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, é um texto que nos apresenta o livro de Eclesiastes a partir da ideia do prazer, do se alegrar na vida, do ter um prazer na existência humana. Só que muitas vezes nós, numa sociedade fruto de uma sociedade capitalista, e aí quando eu falo sociedade capitalista, eu estou falando de um modo de produzir a riqueza que se estabeleceu basicamente a partir do século XVII e século XVIII. E que modo de produção é esse? É um modo de produção em que você é livre para produzir, é livre para acumular a riqueza, onde não existe uma interferência de um Estado, de um rei, não há uma interferência de alguém superior sobre as suas decisões. Você então vende a sua força de trabalho para alguém que é dono dos chamados meios de produção, matéria-prima, maquinário, a licença para fazer alguma coisa, para ter uma escola, para explorar uma mina de carvão, explorar uma mina de ouro, enfim, você vende a sua força de trabalho e a partir da liberdade que você tem de vender a sua força de trabalho, você recebe por aquilo. Ao receber por aquilo, você é livre para usar esse recurso, seja para acumular, seja para gastar, seja para manter as necessidades da vida. Esse, de modo bem geral, é o chamado modo de produção capitalista. Nesse modo de produção, a força de trabalho, isto é, aquilo que nós vendemos, nossa hora de trabalho, a força de trabalho, somada com os chamados meios de produção, que vai gerar riqueza, né? Como eu falei, o maquinário, a matéria-prima, a licença para alguma coisa, somando força de trabalho com os meios de produção, nós temos então o capital, o dinheiro, que é a soma entre força de trabalho com meio de produção. Esse capital, então, ele é acumulado normalmente pelos donos dos meios de produção. Mas o modo de produção capitalista dá ao indivíduo a liberdade de comprar, de vender, de trabalhar onde ele quer. Esse sistema de produção de riqueza, ele vai se estabelecer para valer, inicia no século XVII, os anos 1600, mas 1700 e 1800 são os dois séculos, século XVIII e século XIX, que o capitalismo vai se fortalecer. E aí vamos ter uma série de desdobramentos desse modo de produção capitalista. Esse modo de produção capitalista, ele fez com que então fosse criada na classe trabalhadora, fosse criada aqueles que vendem a sua força de trabalho, fosse criado as necessidades
por demanda. Então, para que um produto novo entre no mercado, é preciso se criar a necessidade, pois eu comentava isso com Vera e Marina quando eu as visitei. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós não tínhamos a menor necessidade de um celular. Nós saímos de casa e quando ligávamos para alguém é porque tinha um orelhão de fichinha, nem um de cartão, de fichinha, ligávamos para alguém e nem todos tinham telefone fixo em casa. Muitas vezes o telefone fixo era do vizinho, da vizinha, deixávamos um recado. Não havia esta comunicação instantânea como nós temos hoje via WhatsApp, via Instagram, chamada de vídeo e tudo mais. Mas se criou a necessidade da comunicação instantânea, se criou a necessidade de podermos nos comunicar e saber as informações em tempo real. Tudo isso foi uma demanda criada. Ao se criar a necessidade, consequentemente, nós passamos a consumir aquilo que há 20, 30 anos atrás nós não consumíamos. Então hoje nós queremos mudar de celular, queremos um celular com mais recursos, queremos uma conexão de internet com mais recursos, isso que há alguns anos nós não tínhamos. Então essa sociedade capitalista, esse modo de produção capitalista criou em nós uma necessidade, gerou em nós necessidades, seja da roupa, seja do alimento, do tipo de alimento, seja da tecnologia, seja das viagens. Se cria necessidades e aí nós vendemos cada vez mais a nossa força de trabalho, trabalhamos mais, geramos mais, queremos gerar mais riqueza para produzir mais, vender a nossa força de trabalho, trabalhar em mais de um lugar para suprir as necessidades, suprir as demandas que são criadas pela sociedade de consumo, essa sociedade capitalista no qual estamos inseridos. Então, quando a gente fala, olhando para o texto de Eclesiastes, em gozar a vida, quando nós falamos que a ordem de Deus é gozar a vida, nós não estamos diretamente nos relacionando com esse sentido de gozar a vida. Porque as demandas que a sociedade capitalista criou para nós são demandas voltadas a um consumo muitas vezes exagerado, a um consumo muitas vezes desnecessário. E é justamente sobre essa relação entre o gozar a vida que Deus nos coloca como sendo uma necessidade nossa, a partir da fala de Eclesiastes, a este sentido que esta sociedade capitalista colocou para nós de gozar a vida como consumo. É sobre essa relação que vamos nos focar na manhã e na lição de hoje. Antes de mais nada, é preciso lembrarmos que é o capítulo 3 de Eclesiastes, lá no versículo 3, nós vamos encontrar que há tempo para tudo. Muito bem, esta é uma ordem divina. Existe tempo para tudo. É uma ordem indireta. Deus nos coloca, sim, a ideia de que todas as coisas têm um tempo, mas também há uma ordem direta de Deus, uma ordem de Deus. Há tempo para realizarmos todas as tarefas. Quando nós somos levados lá ao livro do Gênesis, a narrativa da primeira criação, que diz que no primeiro dia Deus fez separação, criou os luzeiros, fez separação das águas, aí nós temos a sequência da criação, e Deus cria o homem no sexto dia, e aí fazemos a relação com na segunda narrativa, que após criar o homem, Deus faz com que o homem dê nome aos animais. Então nós temos ali toda uma ação de Deus planejada, passo a passo, com as relações divinas a partir de ações específicas, no tempo correto, na sequência correta. E diz o texto sagrado que, vendo cada coisa era boa, e vendo no final do sexto dia,
vindo o sétimo dia, Deus descansou. E é interessante essa ideia do descanso de Deus para entendermos que existe sim tempo para tudo, inclusive tempo para descansar. Vamos abrir a escritura em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Enquanto os irmãos abrem a escritura, Deuteronômio 6, 3. Olha o que diz o texto sagrado. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires para que te suceda, e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Ouve, fica atento ao que diz o Senhor. E o Senhor, no seu dizer, o Senhor em sua fala, ele traz a ideia de que durante 6 dias trabalharás e no sétimo dia descansarás. 6 dias trabalharás e no sétimo dia descansarás. Essa é a ideia de que há tempo para tudo. Há tempo de produzir, há tempo de descansar, há tempo de colher, há tempo de deixar a terra descansar. Existem os momentos exatos para realizarmos as nossas tarefas. E essa ideia do que há tempo para tudo nos coloca a pensar qual o tempo que nós estamos dando para esse descanso. Esta sociedade de consumo que há pouco eu falava, que cria em nós demandas, cria em nós necessidades e faz com que nós possamos consumir, e muitas vezes consumir em demasia, faz com que nós passemos a dar mais tempo a uma atividade produtiva, a uma atividade de geração de recurso, para consumirmos as necessidades que foram criadas, né? As novas necessidades, as novas demandas que foram criadas, faz com que eu trabalhe mais para produzir mais riqueza, para poder consumir aquele bem. E é interessante que logo após consumir aquele bem, já vem uma coisa diferenciada, já vem uma nova tecnologia, já vem uma nova demanda. Então alguém passou toda a vida se programando, depois que se criou a necessidade, passou fazendo um planejamento para fazer uma viagem de cruzeiro. Vamos nos programar, então trabalhei 2, 3 anos, guardei dinheiro, acumulei capital para pagar a minha viagem de cruzeiro, e foi uma viagem de cruzeiro linda, maravilhosa, que a pessoa fez ali para o Caribe. Que bom, que maravilhoso, a viagem para o Caribe foi um sucesso, foram 7 dias no cruzeiro, com tudo pago, maravilhoso. Mas a viagem no cruzeiro, eu conheci pessoas, eu vi realidades, e aí eu via as pessoas falando de que viajaram e fizeram uma viagem espiritualista para a Índia. Opa, a Índia é mais longe. Fiz uma viagem para a Índia, e na viagem à Índia foi maravilhoso, e aí se criou a necessidade, se criou a demanda para que eu possa ir para a Índia. E mesmo depois de ter viajado 2 anos acumulando riqueza, guardando, eu me programo para a viagem à Índia, que é mais cara, talvez seja o dobro da viagem do cruzeiro, e aí eu vou começar a mal chegar, mal tendo acabado de pagar as necessidades, a minha viagem para o Caribe, eu começo a acumular riqueza para ir para a Índia, e talvez eu não conheça a Chapada de Diamantina, que fica aqui do lado. Mas se criou a demanda. Então, muitas vezes, nós temos um excesso de trabalho, produzimos muito mais riqueza, e aí, dentro dessa leitura, a riqueza que produzimos, nós ficamos com parte do que nós produzimos, porque a outra parte vai ficar para os grandes donos do capital, certo? Eu recebo do meu salário, mas eu vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Meu caso como professor, eu vou ter aí turmas de manhã, turmas à tarde, turmas à noite, pego turmas EAD, oriento 50 alunos,
resolvo dar aula de pós-graduação na sexta, sábado, domingo, e nas férias eu estou pensando num curso extra que eu vou dar nas férias para ter o recurso para acumular uma riqueza, lembrando que eu só fico com parte, que o excedente não vai ficar na minha mão, vai na mão de quem é o dono do meio de produção. Eu passo então a ter toda essa riqueza para suprir uma necessidade, suprir uma demanda que não é minha, que foi criada por uma sociedade, e eu preciso, entre aspas, ter aquele bem, fazer aquela viagem, morar naquele lugar, ter aquele carro, mostrar para as pessoas que eu estou naquela condição. E aí eu passo a gastar todo o meu tempo, os 7 dias da semana. Eu passo a me envolver tremendamente com todas as coisas e esqueço do tempo para Deus. Esqueço do tempo de me envolver com o Senhor. O Evangelho é muito sábio e o Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas, capítulo 12, versículo 20, nos diz assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lembram da parábola daquele que acumula tudo e está preocupado apenas com o seu celeiro cheio? E o tempo de celebrar? E o tempo de comunhão? E o tempo de estar com as pessoas com quem você ama? E o tempo de adorar ao Senhor? O tempo de dedicar-se aos filhos, de vivenciar a alegria da salvação, o tempo de servir ao outro através da igreja, através de outros organismos que permitem com que nós possamos servir as pessoas, e o tempo de partilhar a graça e a bênção do Evangelho que Deus nos deu, partilhar com outras pessoas, preocupado apenas na produção, preocupado apenas em aumentar o meu capital, acumular essa riqueza para que eu possa suprir as necessidades, suprir as demandas que foram criadas para que eu venha consumir. Não que sejam necessidades reais. Vejam que estou chamando a atenção. Eu não estou falando das necessidades reais. Não estou falando da necessidade do comer e do vestir. Estou falando da necessidade do comer a mais, do vestir a mais. Não estou falando da necessidade do lazer, mas do lazer a mais, a partir da necessidade que é criada pelo outro, e não por uma demanda nossa, não por uma necessidade que realmente que é nossa de seres humanos, mas por uma necessidade que foi criada por uma sociedade para que eu possa produzir mais para consumir essas coisas. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós começamos a perceber que algumas pessoas, eles não estão desejosas de estarem na presença do Senhor. E aí é interessante que nós encontramos na parábola que o Senhor nos traz em Lucas 14, as pessoas dando desculpas porque não vão participar do banquete. Então, em Lucas 14, 18, nós encontramos a seguinte expressão: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Ou no versículo 19, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. Então, nós temos tantas atividades para fazermos que nós não estamos preocupados em participarmos do banquete com o Rei. Não estamos envolvidos com as coisas do Senhor. Então, há tempo para tudo realmente? Entendemos essa palavra do Senhor de que há tempo para tudo? Ou o nosso tempo está apenas voltado na produção de uma riqueza, na acumulação de uma riqueza, para suprir demandas que não são nossas? Quando o Senhor nos manda gozar a vida, quando o Senhor nos diz que é dom de Deus que o homem possa comer, beber, desfrutar o bem de tudo e do seu trabalho,
é o texto de Eclesiastes que nós lemos como texto básico, quando nós temos essa expressão, o que é gozar as coisas de Deus? É trabalhar em demasia para suprir as necessidades e as demandas que são criadas por terceiros? Ou gozar ao Senhor é estar na presença dele, entendendo que há tempo para tudo, tempo de trabalhar, de produzir, tempo de plantar a terra, de colher, tempo de se alimentar daquilo que nós plantamos e colhemos, tempo de desfrutar da presença do Senhor. O ato da criação já nos ensina a necessidade desse tempo dedicado ao Senhor. Uma segunda coisa é que quando nós vivemos regularmente a experiência de desfrutar as dádivas de Deus, nós estamos demonstrando a ideia de maturidade. O imaturo, e aqui não só imaturo espiritualmente, mas imaturo de modo geral, ele está muito mais preocupado em acumular para mostrar aos outros em que ele tem. Então, se ele vai fazer a viagem para a Índia, é porque o grupo com que ele convive, todos já viajaram para a Índia. Se ele ainda não foi esquiar em Bariloche ou esquiar na Suíça, ele precisa ir para mostrar aos outros em que ele esquiou em Bariloche ou na Suíça, ou que ele fez o caminho de Santiago de Compostela, ou foi a Machu Picchu, mostrando que ele também tem essas experiências. A imaturidade faz com que nós venhamos viver experiências para mostrar aos outros. Vivemos experiências não para nós mesmos ou não para o nosso bem-estar, mas as experiências elas são vividas e são buscam-se essas experiências apenas para satisfazer uma demanda criada por uma sociedade de consumo. O maduro espiritualmente é aquele que entende que ele estar na presença de Deus já é motivo de alegria e de bênção para ele. Entender que poder vivenciar a presença de Deus é algo que traz satisfação, alegria, deleite, prazer e gozo. A Escritura Sagrada conta a história de que durante alguns anos a Arca da Aliança, aquela arca que dentro tinha lá as tábuas de Moisés, as tábuas que Deus deu, né, no Monte Sinai, a vara de Moisés, o maná. Então nós tínhamos ali na Arca da Aliança símbolos da presença de Deus, e a arca era o símbolo da presença de Deus. Essa arca durante alguns tempos ficou na mão dos filisteus. Os filisteus, quando dominaram Israel, em uma das suas guerras, levaram essa arca e guardaram a arca, tiraram a arca da presença do Senhor. Isso durante ali o reinado de Saul. Só que eles estavam com a arca. Engraçado que a arca trazia a ideia, trazia a representação da presença do Senhor. Ali estavam os filisteus com Deus, com a presença de Deus na mão deles. Mas o que faziam os filisteus? Colocaram um canto. Estava num amontoado de coisas. Eles tinham aquilo que simbolizava a presença do Senhor, mas era como se fosse apenas um objeto qualquer, uma relíquia, em que eles guardaram lá um tesouro de guerra que não tem o menor significado para eles. Mas quando Israel traz isso e traz a Arca da Aliança, essa Arca da Aliança que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, a casa de Obed-Edom foi abençoada, foi agraciada, porque eles estavam cuidando da arca do Senhor. Quando Davi resgata essa arca, todos têm um cuidado para que a arca não caia, há todo um cuidado, porque a arca é a presença do Senhor.
A arca vai estar no templo para que ali possamos adentrar no Santo dos Santos. É essa a esperança do povo de Israel, que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ao entrar no Santo dos Santos, levasse o pecado, levasse a oferta pelo pecado dos desculpem, a oferta pelo pecado dos judeus, para que os pecados fossem perdoados. Era Deus presente no meio do povo. Então, muitas vezes, nós, em nossa inexperiência, não conseguimos entender o que é ter prazer na presença do Senhor. E aí a gente se pergunta, qual é o lugar de Deus em nossas vidas? Tal qual os filisteus, essa arca da aliança, o melhor Deus, o lugar de Deus em nossas vidas é num canto escondido, num canto distante, onde nós temos ali apenas para passar o tempo, onde as celebrações religiosas são apenas espaços em que nós encontramos pessoas, mesmo que virtualmente, no chat de celebração ao vivo, ou uma palavra que venha me trazer um certo ânimo, um certo consolo porque eu estou triste, uma certa esperança porque eu estou desempregado, porque meu filho, minha filha passa por uma certa necessidade. Por que é que buscamos ao Senhor? Qual o lugar de Deus em nossas vidas? É como faziam os filisteus, colocando essa aliança, essa arca que simbolizava Deus num canto lá qualquer? Ou é no centro da nossa casa, no centro do nosso tabernáculo, no centro do nosso templo, enquanto nossa vida somos o templo do Espírito Santo, Deus ocupa o lugar central em nossas vidas? Ou nós estamos mais preocupados, como eu dizia na primeira parte desse estudo? Desculpem, gente. Estamos em pleno processo eleitoral e aí tem as caravanas, tem as campanhas e aí os fogos atrapalham um pouco a gente. Nós estamos buscando ao Senhor porque queremos buscar, o Senhor ocupa o lugar central em nossa vida? Ou nós estamos trabalhando em demasia apenas para satisfazer os nossos desejos e o lugar de Deus está num canto ali reservado que a gente não está nem nos preocupamos com o lugar que Deus ocupa em nossas vidas? O nosso tempo não permite olharmos, vivenciarmos, estarmos, nos deleitarmos na presença do Senhor. Eclesiastes 2, versículo 6, 2:26. Eclesiastes 2:26 diz assim: Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás de Deus. Então, Deus tem nos dado a sabedoria para que possamos entender qual é o lugar de Deus em nossas vidas. O Salmo 37, que nós recitamos de cor, Salmo 37, versículos 4 e 5, diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Qual o lugar que Deus ocupa no centro de nossas vidas? Não estou dizendo que é para que a gente fique sentado embaixo de uma jaqueira, esperando cair uma manga e dentro da manga dizer o que a gente tem que fazer. Não estou dizendo que não vamos trabalhar, que não vamos produzir. Não estou dizendo que não é para nós vendermos a força de trabalho e produzirmos e termos nosso sustento diário. Para esses que assim pensam, o escritor aos Provérbios nos diz: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encurtar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado, diz Provérbios capítulo 6, versículos 9 a 11. Não estou falando do preguiçoso, estou falando do tempo e de como nós ocupamos nosso tempo diante do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, de forma muito sábia, diz: olha, vejam os passarinhos, não tecem, nem fiam para si, vejam os lírios do campo, não tecem, nem fiam para si, os passarinhos que não tem quem trabalhe para eles, mas
Nem Salomão, na sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Os passarinhos têm alimento diário para eles. Então, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, ao Senhor em primeiro lugar. Qual é o lugar que nós damos a Deus em nossa existência? Qual é o lugar que nós estamos trazendo o Senhor? Será que as preocupações que nós temos com essa produtividade para acumularmos uma riqueza essa que vai beneficiar outros, porque a demanda que nós temos, ela é criada, não é uma demanda real? Será que o lugar que nós estamos dando, que seria de Deus, nós estamos dando a esse acúmulo de trabalho que nos afasta do Senhor? Essa é uma reflexão que nos cabe fazer em uma sociedade que, de fato, se impõe sobre nós. Impõe sobre nós necessidades que não são reais. Eu não preciso de uma televisão de 70 polegadas na minha sala. Eu não preciso de um celular que grave em 8K. Eu não preciso de um carro que ande quase que sozinho. Nem estrada para isso eu tenho. Aos fogos. Eu não preciso dessas coisas. Eu não preciso de ter 50 pares de tênis. Eu não preciso ter relógios Rolex da vida para poder estar esnobando os meus relógios. Há uma necessidade real e há uma necessidade que é criada. Só que quando nós passamos a dar mais importância às necessidades criadas, às demandas criadas por essa sociedade capitalista, nós estamos tirando o tempo que seria de Deus apenas para suprir as necessidades não do Deus eterno, mas do Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus dos bens, dos recursos, que é adorado quando nós trabalhamos demasia e não cuidamos daquilo que Deus tem colocado para nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É preciso que nós tenhamos o tempo que Maria teve aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não somente a preocupação com as coisas do dia a dia. A resposta de Jesus para Marta, lembram? Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Então, muitas vezes, estamos preocupados com muitas coisas e deixamos de buscar o Senhor, deixamos de buscar e nos deleitar na presença do Senhor. Gozar a vida é gozar essa presença de Deus em nossas vidas. E aí deixamos de estar na presença de Deus, deixamos de estar com as pessoas que nós amamos apenas para satisfazermos os desejos de uma demanda que é criada por outras pessoas. Então, irmãos e irmãs, é preciso com que nós tenhamos a compreensão do que é ser bem-sucedido. E aí eu quero ler com vocês o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 2. Deuteronômio 6, versículos de 1 a 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e todos os teus dias, e que todos os teus dias sejam prolongados. Nós temos aqui, talvez, a receita do sucesso, se assim podemos dizer. Quando abrimos em Josué, capítulo 1, nós vamos encontrar também uma receita do sucesso. Não te desvie para a direita nem para a esquerda. Medita diariamente nesse livro da lei e serás bem-sucedido. A ideia de sucesso não é acúmulo de riqueza. A ideia de sucesso não é você acumular bens. Não é o número de viagem que você fez, o número de tênis que você tem, o número de relógio ou a sua capacidade de mexer com tecnologia.
O sucesso não é o lugar que você ocupa dentro de uma sociedade capitalista, de uma sociedade de consumo. Essa não é a ideia de sucesso. O sucesso não está atrelado àquilo que você faz ou deixa de fazer nessa sociedade de consumo. O sucesso está atrelado a como você está na presença do Senhor. Se você está vivenciando esta realidade de vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Essa é a ideia de sucesso. Sucesso é alguém que está na presença do Senhor, que busca o Senhor, que aprende com o Senhor, que cresce no Senhor e que vê toda a sua vida ser dirigida pela ação do Senhor. É a ideia das bênçãos. As bênçãos que, como diz o texto sagrado, serão multiplicados. Os dias serão prolongados. Esta ideia de bênção estava presente ali para Josué, quando ele então recebe a ordem divina de adentrar na terra prometida, terra que mana leite e mel, ao tomar posse da terra. E aí vamos encontrar lá no final do livro de Josué dizendo: olha, quem vocês vão servir? O Deus dos pais de vocês ou o Deus daqueles que estavam da além do Egito? Porque servir a Deus é a ideia do sucesso. Servir a Deus é a ideia do gozo, do gozar a vida. Então, o crente bem-sucedido é aquele que desde o princípio de sua experiência de fé começou a programar sua vida, seus sonhos, seus projetos. Desculpa, irmãos, está difícil, não está? Seus projetos, suas escolhas de acordo com a palavra de Deus. Este crente bem-sucedido é aquele prudente que busca a palavra de Deus, que busca na palavra de Deus orientações para organizar sua vida, sua casa, sua família e, sobretudo, organizar o tempo e as tarefas que todos nós temos. É para esse tipo de crente que nós temos a promessa que nos encontramos em Deuteronômio capítulo 6. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Então, o sucesso está nesse modo de planejar, nesse modo de pensar a nossa existência. Essa é a ideia do ser bem-sucedido, a ideia de gozar a vida na presença do Senhor. Como nós temos planejado o nosso tempo? Como nós temos planejado a nossa existência na presença do Senhor? De que forma? Temos pensado nisso? Ou estamos preocupados em dar aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos? Temos uma velhice tranquila e para isso trabalhamos em demasia. Para isso corremos atrás do vento. Para isso acumulamos uma riqueza que muitas vezes não é nossa, é do outro. A riqueza do outro, daquele outro que gerou uma falsa necessidade para que nós possamos experimentar. As experiências que nós temos vivido são as nossas experiências ou as experiências dos outros? Nós temos vivido experiências com Deus? Falar em ser bem-sucedido é falar exatamente nesse estar na presença do Senhor. O nosso prazer de viver é estar diante do Deus Todo-Poderoso. Viver é estar diante, adorando, servindo. E aí aquela pergunta que eu fiz no começo: qual tempo temos dedicado ao Senhor Todo-Poderoso? Quais demandas têm surgido? Que experiência temos vivenciado? A experiência com Deus ou as experiências que os outros criam para que nós passamos a vivenciar as necessidades dos outros? Que experiência? Então, o gozar a vida é entender que há tempo para tudo. Entender que
todo o nosso andar, todo o nosso caminhar, tudo que fazemos, o Senhor está conosco. O Senhor estava no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até o sétimo dia da criação o Senhor se fazia presente. O Senhor esteve presente em todos os instantes da criação. Ele descansou e mesmo no descanso o Senhor se fez e se faz presente. Então, que cada ato do planejar nossas vidas, cada ato do trabalho para suprir as necessidades reais, cada ato nosso para produzir riqueza, possa ser ato em que o Senhor se faz presente. Possa ser ato em que o Senhor se faz real e presente em nosso meio, sem estarmos vivendo a necessidade que o outro cria, mas a necessidade que o Senhor colocou para nós, que é estarmos em sua presença. Esse é o nosso prazer, o prazer de estar na presença do Senhor. Deus nos ajude então a aprender a gozar a vida, e gozar a vida é isso, é estar na presença do Senhor. A nossa alegria seja a alegria do Senhor. O Senhor se faça presente no planejamento da nossa existência, em nosso trabalho, no processo de produzirmos, e o que nós produzirmos possa ser para benefício nosso, que adore e glorifique ao Senhor. Não adianta nós produzirmos algo em que o Senhor nos faça presente em nossas vidas. Eu sempre disse na minha casa, aos meus filhos, eu sempre disse o seguinte: o lugar em que eu não posso estar presente não é o lugar para a minha família. Então, desculpem, o lugar que minha família não pode estar presente não é o lugar para que eu vá. Eu só posso ir no lugar em que minha família também possa se fazer presente. Com isso, já deixei de ir a algumas festas da faculdade, já deixei de estar em alguns eventos, porque a família não podia estar presente. Então, se o Senhor não pode estar presente em nosso trabalho, esse trabalho não é para nós. Se o Senhor não pode estar presente no que nós produzimos, o que nós produzimos não é para nós, porque o Senhor se faz presente em todo instante. Todos os momentos da criação, o Senhor se fazia presente. A nossa alegria é estar na presença do Senhor. Deus abençoe, irmãs e irmãos. E hoje a gravação ficou realmente prejudicada por causa dos fogos aí dessa campanha política. Vamos logo estar acabando. Deus nos abençoe, Deus nos ajude e possamos ter momentos na presença dEle, aproveitando a presença do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor, depois nós voltamos para darmos alguns avisos e orarmos uns pelos outros. Louvemos ao nosso Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias.
pois prazer maior não há. E me rendei te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Oi, irmãos, que bom. Bom, estamos chegando ao final de mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje meio tumultuada, passou carreata, fogos, atrapalhou um pouco a nossa Escola Dominical. Tentei corrigir na edição, mas nem tudo foi possível. Nós quero lembrar aos irmãos que hoje à noite, 18 horas, nosso culto de louvor e adoração aqui mesmo no canal do YouTube. Tá certo? Vamos ter nosso louvor com a mensagem, com os louvores, com o nosso culto dominical. Mais uma vez estamos juntos com a Igreja Presbiteriana Unida de Muritiba, que nos dá o prazer e a alegria de partilharmos esses momentos de celebração. Ontem, no sábado, eu estive com nossa irmã Dalva. Ela aniversariou na sexta-feira e ontem estive com ela. Foi um momento bem agradável. A gente pôde orar junto, pôde partilhar momentos de grande alegria e comunhão e de bênção. A irmã Dalva é uma sabedoria muito grande, a sua fala, o seu olhar nos ensina bastante. É muito bom poder partilhar com os irmãos e as irmãs. Já comecei a deixar em algumas casas as revistas Escola Dominical que começamos hoje, nossa revista. Não consegui deixar em todas as casas, mas essa semana que entra agora deixarei o maior número possível de revistas no maior número possível de casas, tá certo? Alguns irmãos que não moram aqui em Salvador, que estão passando a pandemia fora, é o caso da irmã Marilu, o caso da irmã Bebete, eu estou aguardando o endereço para poder mandar pelo correio a revista de vocês, para vocês poderem acompanhar. Tá certo, irmãs e irmãos? Então, vamos lembrar de continuar orando pelos nossos enfermos. O nosso irmão Eloy saiu do hospital essa semana, vamos continuar orando por ele. O irmão João Nelly também não esteve bem esses dias, nós vamos continuar orando pela vida dele. Foi aniversário dele
na semana que passou, né, na semana anterior, foi aniversário dele, a nossa irmã Marilene, nossa irmã Moisés e Cleide, que ainda estão no processo de recuperação da Covid-19. Então vamos manter as nossas orações pelos irmãos e as irmãs enfermas. E de forma muito especial, vamos lembrar de agradecer a Deus também pelo nosso irmão Delfino, que essa semana, né, na quinta-feira, recebeu aí uma homenagem do Conselho Regional de Medicina pelos seus 50 anos de trabalho ininterrupto do exercício da medicina, sem nenhum tipo de problema, com ação ética, com compromisso com a profissão e, acima de tudo, com compromisso com o outro, fazendo jus ao seu juramento enquanto médico. Nós louvamos a Deus pelo cuidado de Deus ter tido com o seu servo, dando a ele a oportunidade, porque se o irmão Delfino ele chegou a receber esse prêmio, na verdade, toda a honra, toda a glória é do Senhor Todo-Poderoso, que usou o seu servo para poder cumprir a profissão com muita dignidade. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Delfino. Então nós vamos encerrar nossa escola bíblica dominical com um momento de oração, de agradecimento, de intercessão, e lembrando que hoje, às 18 horas, nós temos o nosso culto. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos mais uma vez, na manhã de domingo, estudando Tua Palavra. Tua paz, Tua graça, Teu amor possam nos ajudar a cada vez mais compreender o Teu querer para nossas vidas. Abençoa os irmãos enfermos, aqueles irmãos que já citamos aqui, como outros demais, aí lembramos de forma muito especial de Moisés e Cleide. Tem misericórdia com Teus servos nessa recuperação da Covid-19. Obrigado a Deus pela bênção que Teu servo Delfino recebeu nessa semana, pela premiação, o mérito dele enquanto um servo Teu que tem servido na sua profissão e feito jus ao juramento que fez lá atrás, quando iniciou suas atividades enquanto médico. Obrigado por ele, obrigado pela sua família, obrigado a Deus por todos aqueles que se envolveram, foram importantes e são importantes na vida do Teu servo. Muito obrigado pelo Teu servo Delfino e a sua vida. Obrigado a Deus pela Tua serva Dalva, que anunciou essa semana, Tua bênção, Tua paz esteja sobre ela, cuidando, Senhor, abençoando, dando saúde e dando a ela forças nesses momentos difíceis que tem sido essa pandemia, muitas vezes impedindo de sair de casa para cumprir suas atividades, visitar as pessoas, estar na Tua casa. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, quero te pedir pela Tua igreja, a Igreja do Salvador, como um especial, para que Tu nos dê sabedoria e paz e possamos saber enfrentar esses momentos de isolamento, distantes uns dos outros. Nos ajuda a ampliarmos as nossas tendas e assim possamos estar mais juntos dos outros, no telefonema, no WhatsApp, mais juntos uns dos outros, para que possamos aprender uns com os outros e crescermos no conhecimento do Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, nós te oramos, nós te agradecemos e nós te bendizemos por tudo, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãs e irmãos. Até mais tarde no nosso culto às 18 horas.